Tomar um não na vida é uma coisa que não é fácil, né? A gente nunca quer receber um não. Tem pessoas até que, por achar que vai receber um não, já trava e não corre atrás do sim. Mas às vezes você tem um não ou o sim. Porque, de uma certa forma, o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim, né? E existe vários sim, existe vários não. Existe aquele não no relacionamento. Existe aquele não na porta de emprego. Existe aquele não no pedido de favor. Mas de uma certa forma, na verdade, o não já está ali. Porque quando a gente queremos algo e temos que pedir a alguém, aquela pessoa ela vai dizer sim ou não, mas o não já está naquele pedido, porque se você não for atrás, você já vai se manter com o não, ou seja, você vai se conformar com o não. Então, na verdade, a gente corre atrás é do sim. E temos que continuar correndo atrás é do sim, porque o sim é que o que a gente precisa, porque o não a gente já tem. Mas como é que a gente pode, de uma certa forma, como a gente pode, de uma certa forma, lidar com o não? Lidar com o não. Não é fácil lidar com o não. Principalmente quando esse não é em questões amorosas. Porque quando a gente se apaixonamos por alguém e decidimos se aproximar daquela pessoa e começar a conversar, quase sempre a gente nunca se apaixona assim sem ter contato. Geralmente a gente olhou, se interessou, achou bonita, achou bonito, e aí a gente vai dar o próximo passo, que é dizer oi, e aí, tudo bom? A gente pode se conhecer, como é que você tá? Você pode me passar seu WhatsApp. Hoje em dia, né? Hoje em dia é mais dar um oi no Instagram. Oi, tudo bom? Curte um story e tal. E ver se é recíproco. E aí se encontra a primeira vez, e no que se encontra a primeira vez, vai se conhecendo, vai conversando. E aí tem pessoas que é muito intensas no primeiro encontro e já começa a ter atitudes muito intensas. Ah, quer conhecer a família. Ah, já mentaliza muita coisa, cria muita expectativa. Das duas, ambas as partes, cria muita expectativa. E o perigo tá aí, porque quase sempre quando a gente cria muita expectativa em algo, a gente tende a se frustrar. Isso é quase como regra, a gente tende a se frustrar, porque a gente criou muita expectativa naquilo que a gente queria, e dependendo da nossa sede, que a gente está naquele sim, naquela pessoa, naquela conquista, a gente pode se desesperar e ter aquilo que mais a gente queria, a gente pode, de uma certa forma, perder, porque a gente quer tanto que a gente acaba tendo atitudes que afastam aquela pessoa ou então afasta aquele benefício que a gente estava à procura. Então a gente tem que ter muito controle, muito cuidado ao buscar em outra pessoa excessivamente aquilo que a gente tanto quer de uma forma que até sufoca aquela outra pessoa. E às vezes a pessoa você está conhecendo alguém e no que você está conhecendo aquela pessoa, tá tudo legal, tudo muito bom, você pensa, pô, tá, tá mil maravilha, isso aqui tá muito bom, me apaixonei, estou apaixonada, ela é perfeita, ele é perfeito. E aí, nesse decorrer do tempo, você entende que vai dar tudo certo. Tá muito intenso, é muito bom o que tá acontecendo. Só que aí do nada a pessoa dá uma esfriada com você e aí você fica sem entender por que que ela esfriou, tava tão bom. Por que que ela decidiu mudar comigo? Tava tão bom, tava tão ótimo, era tão maravilhoso nós dois juntos. Ah, como é que essa pessoa mudou? Essa pessoa fazia planos, falava coisas que eu achei que seria pra sempre. Eu achei que seria algo que ia durar mais e aí não dura. E aí a pessoa some, aí a pessoa começa
a não responder mais o WhatsApp com frequência, a pessoa começa a não querer mais sair com você, daí inventa desculpa. Em algum momento da conversa, em algum momento do encontro, essa pessoa perdeu o encanto por você. E aí tem muitos porquê ela perdeu o encanto por você. Ah, pode ser porque ela perdeu pelo fato de você ter falado algo que ela não goste, ou pelo fato de você ter tido um comportamento que lembrou um trauma dela de um relacionamento do passado, pode acontecer. Aí você teve um comportamento que lembrou um trauma dela do relacionamento do passado e ela, ao lembrar daquele trauma, ela travou. E aí o encanto acabou. Entende? E a gente também, de uma certa forma, tem que ter muita cautela com pessoas muito intensas. Às vezes você está conhecendo alguém e aquela pessoa é muito intensa ao ponto de querer conhecer a família já no primeiro dia, de fazer planos, de falar sobre casamento. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Porque geralmente esse tipo de pessoa ela é 880, ela dá esse pico de 80 e do nada ela volta para 8 ou para baixo de 8. Então é um perigo. Por quê? Porque às vezes você não é assim. Você não é intenso. Então você se apaixona e realmente quer que aquilo dê certo. E aquela pessoa que é intensa demais, que é como fogo de palha, acaba desistindo, não quero mais, esfria, não responde minha mensagem e não quer saber mais. Então, assim, é bom a gente não criar expectativa, sempre ter aquela base sólida, sempre ter o pé no chão. Não criar expectativa, porque e isso é em tudo. Não criar expectativa em pessoas, em objetos, isso é em tudo, em amizades, em relacionamentos, isso é em tudo. A gente sempre tem que procurar o nivelamento, procurar aquilo que inteligentemente, não sei nem se eu não sei nem se existe esta palavra, mas acredito que deve existir. A gente tem que procurar aquilo que eticamente falando, a gente tem que procurar aquilo que eticamente falando seja correto, né? Procurar um nivelamento, tem que procurar uma sensatez ali, nem de mais nem de menos, equilibrado. Eu costumo dizer que um feijão, você prepara um feijão. Se você botar muito sal, não dá para comer, fica horrível. Se você colocar um pouco sal demais ou nada, fica insosso, fica sem gosto. Então sempre é naquele equilíbrio. A mesma coisa é o açúcar ou o adoçante. Se você adoçar demais, fica horrível de tomar. Se você adocicar demais também com açúcar, fica horrível de tomar. Ou também se você colocar nada, fica também não fica legal de tomar. Então, ou seja, a gente tem que procurar sempre procurar o equilíbrio, e isso é em tudo, o equilíbrio em tudo. Então, não crie expectativa exagerada quando você estiver conhecendo alguém. Não vá desesperadamente atrás de um sim de outra pessoa, porque você passa essa energia para aquela pessoa e parece sim que você está desesperado, desesperada e você termina perdendo um pouco do seu valor, como pessoa, como ser humano. E isso não é legal. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente decorreu sobre um assunto muito interessante, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aí, faz o comentário, compartilha esse vídeo com mais alguma pessoa e tamo junto, né? Tamo junto. Fica com Deus.